Olá, muito boa noite para você. No NT Vale Especial de hoje você vai ver as notícias que foram destaques na semana. Brasileiros descontentes com a Copa e não é culpa dos jogadores, não. Vamos falar também sobre a nova lei para os fumantes. Quem for pego fumando em locais públicos pode ser punido. Seu filho passa quanto tempo conectado à internet? É daqui a pouco aqui no NT Vale. Mas vamos começar falando sobre o descontentamento do brasileiro nos estádios de futebol. Uma pesquisa feita pelo Instituto Ibope sobre futebol mostrou que os brasileiros não estão nada empolgados com o evento esportivo. Segundo a pesquisa, a falta de empolgação dos brasileiros com a Copa do Mundo aparece em vários segmentos sociais. As mulheres, por exemplo, representam 44% das pessoas entrevistadas que não estão animadas com a Copa. Essa Copa esse ano tá meio devagar. Só vão estar no clima o dia que o Brasil começar a jogar. Aí todo mundo entra no clima. Questão de dinheiro envolvido do país inteiro, então mexe com a gente mesmo. De acordo com pesquisa do Ibope, 39% dos brasileiros não estão empolgados com a Copa. Em 2011, quando foi feita a mesma pesquisa, o número era de apenas 24%. A falta de empolgação está presente em 42% das pessoas com mais de 35 anos. 40% dos que cursam faculdade. A pesquisa revela ainda que 44% da população da região sudeste não está animada com o evento e 43% da região sul do Brasil também não. Você acha que o brasileiro está muito animado com a Copa ou não? Vixe, tá nada, hein? O negócio tá difícil. A Copa esse ano vai dar nada, não. Eu, por exemplo, acho que tá tudo errado, né? Deveria investir mais em educação, escolas, hospitais, porque senão, daquele jeito, o Brasil não vai para frente desse jeito, né? Por enquanto, nem as camisas da seleção despertam o clima de Copa. Fica animado quando é nos outros países, no nosso também tem que ficar. Para o professor de Sociologia, um dos motivos da ausência de empolgação para a Copa do Mundo está na falta de solução para problemas sociais básicos do país relacionados à saúde, segurança e educação. São problemas gravíssimos que nós brasileiros aqui não temos como direito. Portanto, empurrar um evento importante, que é a Copa do Mundo, na goela dos brasileiros, eu penso que nesse momento eles estão resistindo. E aqui em nosso estúdio estou recebendo Afonso Polo, que é sociólogo e também cientista político. Muito boa noite, obrigado pela sua presença aqui conosco. Você tem acompanhado de perto aí toda essa mobilização, esse envolvimento dos brasileiros frente à Copa. Já eram esperados esses protestos? Olha, eu acho que pelo menos há um ano nós estamos com essa expectativa, né? Não podemos esquecer que em junho do ano passado, durante a realização da Copa das Confederações, as manifestações explodiram pelo país inteiro. Elas começaram muito localizadas em função do movimento do passe livre, né? Com uma questão muito direcionada às tarifas do transporte coletivo, mas outras demandas sociais foram sendo incorporadas. Essas manifestações ganharam muitos vultos, né? E, portanto, existia uma expectativa já que durante a Copa do Mundo novamente se repetisse um período de manifestações. Eu acredito que essas manifestações de agora elas têm um caráter um pouco diferente quando comparadas de junho do ano passado. É pelo ano que nós estamos, né, que é um ano de eleições. Isso pode também estar interferindo nessas ações? Isso. Além das eleições, no primeiro momento é importante a gente perceber que as categorias, por exemplo, que estão se manifestando mais e fazendo greves, são categorias de trabalhadores estratégicos para o funcionamento da própria Copa do Mundo. Então, o pessoal do setor de transporte, de segurança, né? Então, existe uma percepção de que esse momento é mais estratégico para determinadas reivindicações, então essas categorias estão mais mobilizadas. Sem contar que, como você bem lembrou, nós estamos num ano de eleições e, obviamente, a Copa e a eleição nesse sentido são dois temas que estão bastante relacionados. E será que o resultado das eleições no fim do ano pode ser outro devido a esses protestos? Eu não acredito nisso, não. Se houver alguma interferência, essa interferência não será muito grande. Até porque, se a gente lembrar, voltando como referência a junho do ano passado, os políticos, de uma forma geral, saíram muito desgastados dessas manifestações, mas a figura política que mais sofreu foi a presidente Dilma. E, no entanto, nos meses posteriores, ela foi resgatando ou recuperando parte do prestígio perdido. O que eu acho que pesa mais numa conjuntura eleitoral, ou seja, que
pode impactar mais nas eleições é o comportamento da economia do país e menos a Copa do Mundo. Você acha que no momento em que o mundo inteiro está com os olhos voltados aqui para o Brasil, devido à Copa do Mundo ser realizada no nosso país, pode haver uma interferência na economia e até mesmo na imagem do Brasil? Olha, a interferência na economia ela existe e por vários aspectos. Por exemplo, se nós imaginarmos o setor de serviço, esse é um setor que vai ser bastante estimulado por ocasião do evento. Se nós olharmos para a indústria, até por conta dos feriados que vão ser concedidos em datas de jogos, nós vamos ter um processo produtivo menos intenso, né, com uma menor quantidade de produtos circulando. Então, isso para a indústria é ruim. Agora, eu acho que o desempenho da Copa, no sentido mais geral, ele vai ser muito determinante para fortalecer a nossa imagem no mundo ou para trazer prejuízo para essa imagem. Eu acho que o que tem acontecido até agora, se de repente as coisas durante a Copa do Mundo acontecerem de forma satisfatória, organizadas, tudo funcionar direitinho, grande parte desse desgaste sofrido anteriormente, ele desaparece. E até a forma como os brasileiros vão estar recebendo os estrangeiros no nosso país pode também estar interferindo na questão dessa imagem que eles vão levar do nosso país? Com certeza sim, mas aí nós temos um aspecto que é bastante característico do povo brasileiro, que é a hospitalidade. Então, independente do grau de satisfação das pessoas em relação à Copa, e a entrevista, a matéria mostrou claramente isso, existe muita gente contrária à realização da Copa, muita gente questionando os investimentos necessários para a realização da Copa, mas fundamentalmente o que as pessoas mais questionam é a forma como que esses investimentos estão se dando, a falta de transparência, a falta de controle social, mas se no momento em que começar a Copa do Mundo efetivamente, é muito provável que os brasileiros vão estar mais envolvidos, que os brasileiros vão acompanhar, os brasileiros vão torcer para o Brasil, para que a seleção vá bem, e eu acho que essa é a impressão que o estrangeiro vai ter, aquele estrangeiro que estiver aqui visitando por ocasião dessa Copa do Mundo. A gente espera que os resultados sejam bons, né? Para que essa imagem seja pelo menos positiva para fora do nosso país. Sem dúvida nenhuma, porque os prejuízos possíveis eles já aconteceram. É hora da gente conseguir tirar o maior proveito possível deste evento. Afonso Polo, obrigada pela sua presença aqui em nossos estúdios. Você possa voltar outras vezes também. Eu agradeço muito o convite. Foi um prazer muito grande participar com vocês. Tá certo, obrigado. E no primeiro trimestre deste ano, a taxa de desemprego no país subiu de 6,2% para 7,1%. O ano começou com cerca de 7 milhões de brasileiros em busca de emprego. Nos 3 primeiros meses deste ano, a força de trabalho com ocupação foi registrada no país em 91 milhões e 200 mil pessoas. Outros 7 milhões de trabalhadores ficaram desempregados, fazendo com que o índice de desocupação ficasse em 7,1%. O número representa alta em relação ao último trimestre de 2013, que ficou em 6,2%. Em números absolutos, foram cerca de 900 mil trabalhadores a mais entre os desocupados no país. Os especialistas apontam que esses números são relativamente normais, porque aos finais de ano, geralmente há mais contratações temporárias que no início do ano são dispensadas. Em relação ao primeiro trimestre do ano passado, houve melhora. Naquela época, a taxa de desocupação era de 8%. Lena Caetano para a Rede Novo Tempo. O drama vivido por crianças que passam por longos processos de adoção foi tema de um debate hoje aqui na Câmara. Somente nesta semana, 2 comissões discutiram a situação dessas crianças nos abrigos e principalmente os casos em que a Justiça decide pelo retorno para a família biológica, mesmo depois que a criança já tenha sido recebida num novo lar por longo tempo. Sandra Amaral é presidente de uma ONG que luta pelos direitos dos pais adotivos. Mãe de 2 rapazes, filhos biológicos e de uma menina adotiva, ela compara o momento em que recebeu a filha em casa com a felicidade que experimentou na hora do parto dos meninos. É a hora do parto mesmo. A gente sente uma alegria, uma transformação, é uma coisa mágica. Você sente aquela hora que o seu filho realmente era ele e ele chegou.
Já o empresário Válbio da Silva, que também se tornou pai de uma menina adotiva, vive o medo da perda. Ele descreve o drama que passa ao ver a possibilidade de a justiça devolver a guarda da criança aos pais biológicos depois de 5 anos de convivência da família dele com a pequena Duda. Ela olha para mim e fala assim, papai, e aí? Ao que fala que é papai, me passa um filme inteiro na cabeça. Né? Ela não sabe de nada, nós estamos poupando ela disso. Como é que eu vou contar isso para ela? Casos como o de Válbio foram tema de debate em diferentes audiências públicas na Câmara. Na Comissão de Direitos Humanos, Suzane Schettini, presidente da Associação Nacional dos Grupos de Apoio à Adoção, explicou que, além do sofrimento das famílias, o prejuízo para a criança é grande. A criança não pode ser bode expiatório de adultos inconsequentes, né, que perderam tempo na vida, né, na sua organização pessoal. Até os 3 anos de idade, a criança se organiza psicologicamente e você vai arrancá-la da família a qual ela está habituada, afeiçoada, vinculada. É um trauma imenso. Na comissão especial que analisa o projeto de lei sobre o Estatuto da Família, a promotora de justiça Lindinalva Rodrigues criticou a lei de adoção, que para ela dá prioridade aos direitos da família biológica, quando deveria se preocupar mais com o bem-estar da criança. Não vale tudo para se permanecer numa família. Não são apenas os laços de sangue que fazem uma criança ser feliz. Nós temos muitas crianças adotadas e que são extremamente felizes. A promotora quer mudanças na lei. Já a Maria Helena da Silva, que trabalha na Vara da Infância e da Juventude de Brasília, diz que é a demora na análise dos casos que abre espaço para revisões no processo. E o problema é a falta de estrutura da justiça. O que acontece é que muitas varas acumulam as questões como crime, cível, família, com a questão da infância e da juventude. Vai se ocupar de casos como roubos, assassinatos, e a infância e a juventude vai ficando em segundo plano. E por que os juízes devolvem as crianças para a família biológica depois de tanto tempo? Para o desembargador Ciro Darlan, a cultura da nossa sociedade dá mais peso aos laços de sangue. É difícil mudar, mas é preciso que esse novo conceito que a Constituição de 88 traz de família, extenso, seja assimilado pelo Judiciário e seja assimilado pela nossa legislação. Silvana Moreira, do Instituto Brasileiro de Direito da Família, completa. Se os magistrados e o Ministério Público efetivamente se conscientizarem que família é aquele núcleo de pessoas unidos pelo amor, aí a gente muda essa realidade. A deputada Lilian Sá, do PROS do Rio de Janeiro, que pediu a realização da audiência, diz que já apresentou um projeto de lei para alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente. A proposta fixa um prazo para a família biológica recorrer. Terá 360 dias, né, para tramitar, né, e 120 dias para que eles possam reverter, né, se quiser, o processo de adoção. Não tirando direitos de pais nem de mães, porque ela terá tempo e o projeto é bem claro nessa questão. O massacre na Praça da Paz Celestial, na China, completou hoje 25 anos. Enquanto o mundo lembra a data, a China tenta esquecer esse dia. O governo chinês sempre tentou esconder o massacre e hoje evitou qualquer lembrança ao dia, aumentando a segurança e colocando carros de polícia por toda a central de Pequim. Qualquer manifestação em lembrança ao ocorrido está proibida no país. A internet também foi censurada. Sites de busca e canais de notícias internacionais foram bloqueados. Há 25 anos, estudantes ocupavam a praça em manifestação contra o governo chinês. Eles protestavam contra a linha dura do Partido Comunista, o nepotismo na cúpula e erros na condução da política econômica. No dia 4 de junho de 1989, tropas do governo encerraram os protestos com uso de força. Eles atiraram contra qualquer um que estivesse pelo caminho.
promovendo um verdadeiro banho de sangue. Centenas de pessoas foram mortas e milhares ficaram feridas. A data nunca foi lembrada na China e não existe um número oficial de mortos. A imagem de um jovem que invadiu a praça e fez parar uma fileira de tanques de guerra se tornou o símbolo do movimento pró-democracia. O momento ganhou os principais jornais do mundo e o rapaz foi eleito pela revista Time uma das pessoas mais influentes do século XX. Você vai ver a seguir os malefícios do cigarro e como sair dessa dependência que vai virar caso de polícia. É já já.